ler verso 20, somente o verso 20. Verso 20. Jetro falando para Moisés, e ele diz assim: orienta-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Digam comigo, como devem viver. Como devem viver e o que, gente? E o que devem fazer. Vamos lá juntos? Como devem viver e o que devem fazer. Eu gosto da tradução Almeida, que diz o seguinte: faz-lhes saber o caminho em que deve andar, como deve viver, o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer, Eu acho interessante, porque eu fico imaginando, Moisés, Deus ele dá para Moisés um desafio muito grande, gente. Ele dá para Moisés uma liderança para o futuro. Ele dá para Moisés um desafio muito grande para levar o povo para conquistar algo que Deus tinha prometido lá no passado. Deus dá para Moisés algo que, assim, olha, você precisa liderá-los para algo que eu tenho para eles lá longe, lá no futuro. A minha palavra hoje é como liderar para o futuro. Como liderar para o futuro? Gente, por favor, eu não estou dizendo que a gente venha desprezar o presente. A gente precisa celebrar. Quantas coisas gostosas do nosso passado a gente precisa celebrar. Quantas coisas boas aconteceram no nosso passado. Passado a gente precisa olhar para ele e celebrar. Tem muita coisa para celebrar. Passado a gente precisa olhar para ele, precisa consertar algumas coisas do passado. Passado a gente precisa olhar para o passado. E eu sempre gosto dessa expressão, olhar para o passado com um retrovisor. Quando eu estou dirigindo um carro, eu preciso ter retrovisor. Eu preciso ter, mas um carro para dirigir eu olho para frente e aqui e acolá eu olho para o passado. Então passado a gente celebra, a gente aprende. Futuro, a gente não sabe. A gente precisa viver o presente. Mas gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero estar encorajando você a pensar no futuro. E por favor, gente, eu não quero repetir, mas deixe bem claro. Eu respeito o passado, eu celebro o presente, mas eu me preocupo, na verdade, com o futuro. E quando a gente está num congresso desse jeito, nós estamos falando sobre liderança, nós estamos fazendo com que as pessoas desejem, do primeiro dia que eu conversei aqui, as pessoas desejem liderar, possam perceber que é uma honra, é um privilégio, vontade de fazer com que a vontade de Deus, a minha vontade, eu possa perceber que Ele quer que eu seja sal e luz, e aí junto com a habilidade a gente tem sido impactado. Eu acredito que quantas coisas você recebeu aqui. Então, vontade com a habilidade e a gente entender o nosso propósito, a gente vai ser uma pessoa influente. E aí, essa influência para quê, gente? Eu quero falar especificamente de um futuro. E quando eu olho para esse texto aqui, gente, o que seria o povo de Deus se Moisés não tivesse se levantado para ser um líder para o futuro? Eu fico imaginando aonde eles estariam. Gente, quando a gente olha líderes que eles lideram olhando para o passado, eles lideram percebendo algumas coisas do passado, líderes que lideram olhando para o presente, mas eu vejo que como líderes a gente precisa olhar muito para o futuro e ter a certeza de que nós precisamos liderar e inspirar as pessoas para um futuro. E aí, olhando para esse texto, eu quero pegar esse texto, eu fico imaginando, né, a conversa que Deus tem com Moisés. E aí você vai ver no texto que Deus diz assim, orienta o povo. Diga comigo, gente, orienta. Se eu quero liderar para o futuro, eu preciso
orientar as pessoas. A gente precisa ser líder que venha orientar as pessoas. A propósito, eu preciso definir para vocês o que é orientação. Quando a gente vai pegar na palavra orientação, por muito tempo as pessoas eram orientadas pelo sol. Depois eles descobriram como se orientar à noite. Mas as pessoas se orientam, por muito tempo se orientam pelo sol. Hoje você tem GPS, você tem maravilha. Mas eu aprendi minha aula de geografia, eu nunca esqueci. Leste, né? Norte, sul, leste, oeste. E eu aprendi com a minha professora, dizendo o seguinte: olha, se você quer saber, né, plano cartesiano, cartesiano é isso que chama? Gente, aquele negócio, norte, sul, leste, oeste. Plano cartesiano, né? Rosa dos Ventos, como é o nome mais? Gente, vamos voltar para a Bíblia. Meu Deus, não cabia causar essa confusão, não. Ponto cardeais. Glória a Deus, eu vou voltar para a escola. Ei, gente, peraí. A minha professora disse o seguinte: Costa Neto, você precisa colocar a tua mão direita para onde o sol nasce. Orientação. Olha, não se preocupa com os outros pontos. Faz o seguinte, acerta um ponto. Bota a tua mão direita para onde o sol nasce. E eu tenho uma mania, a Nenê sabe, quando viaja comigo, assim, a gente está indo para o norte, a gente está indo para o leste, a gente está indo para o sul, a gente está dizendo, por que, Costa Neto, assim? Porque o sol nasce ali. Porque o sol nasce ali. Agora, gente, diga comigo, mão direita para o sol. Mão direita para o sol. E eu acho interessante aonde o sol nasce. A orientação vem de onde o sol... Vocês não se lembram de alguma coisa sobre sol? Vocês não se lembram de alguma coisa sobre luz? Você não se lembra, não vem na sua mente o que é que venha nos orientar? Não importa se você não sabe o norte, não importa onde você sabe, se você sabe onde é o sul, ou qualquer outro ponto, se você souber de onde vem a luz, você vai encontrar. Se você coloca a tua mão direita para o sol, aí eu sei, sabe o quê? Mão direita para o sol. A minha frente é norte, minhas costas é sul, norte, sul, leste, oeste. E aí a Bíblia diz o seguinte, gente, se nós queremos orientar para o futuro, se nós queremos liderar para o futuro, esse mundo está perdido, se eu e você, nós não nos levantarmos para orientar para o sol da justiça, para a luz que é acima de toda luz, para a luz que é o nome dele, é Jesus Cristo, esse mundo está perdido. Agora, se a gente começar a orientar pela palavra, eu acho interessante uma coisa, gente. A Bíblia diz que o que, gente? Lâmpada para os meus pés é a tua luz para o meu caminho. Eu fico... A gente deve liderar como... Vai lá, Daniel, apaga tudo. Apaga tudo. A Bíblia diz que lâmpada para os meus é a tua luz para o meu caminho. Esse mundo precisa de líderes, que não é o que eu acho, o que eu penso. A palavra de Deus vai te orientar. Cada passo, direção. Cada passo e direção. Cada passo e direção. Aí eu fico, uma lâmpada dessa, uma luz dessa faz toda a diferença. Você imagine quando a gente começar a liderar, baseado no poder da palavra de Deus, e a gente imaginar que essa luz poderosa, quando ela vem sobre a minha vida e sobre a sua vida,
Cada passo que eu der, ela vai me mostrar. Cada passo. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Se a gente quer liderar para o futuro e a gente quer ter a certeza de um futuro maravilhoso, a gente tem que orientar as pessoas, dizer assim, olha a palavra. Se você quer saber sobre a tua família, o futuro da tua família, não apenas o presente, você quer saber onde a tua família vai chegar, você precisa olhar a palavra de Deus. E gente, nós vamos precisar de muita coragem. A gente vai precisar de muita convicção. Nós vamos precisar cada vez mais. Por quê? Porque o mundo está completamente desorientado. Desorientado. Para onde é o sol, eu não sei. E nós precisamos de líderes que querem apontar para o futuro e ter a certeza, dizer o seguinte, o teu futuro está na palavra de Deus. A propósito, gente, nós não somos uma igreja inclusiva. Nós somos uma igreja que ama as diferenças. Porque uma igreja inclusiva é uma igreja que aceita tudo. Uma igreja que, não, pode vir que a gente aceita tudo. Não, pode vir, nós aceitamos a diferença. Mas pela palavra, nós vamos deixar você incomodado. Porque todas as diferenças são tiradas pelo poder da palavra de Deus. Uma convergência para a palavra de Deus. O que a gente acredita? A gente acredita em homem e mulher, porque a palavra de Deus. A gente acredita na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. A gente acredita no casamento, porque é a palavra de Deus. A gente acredita em filhos educados por causa da palavra de Deus. A gente acredita em perdão por causa da palavra de Deus. A gente acredita na sexualidade saudável por causa da palavra de Deus. A gente acredita em gente, a gente precisa ser uma igreja e ter a certeza de que a gente seguir a palavra de Deus, o meu futuro vai ser maravilhoso, a gente vai ter orientação. Orientação, gente. A gente precisa parar com essas coisas assim, não, isso aqui, ai meu Deus, o que é que eu vou dizer? Não vou, fica tranquilo, fala a palavra de Deus. Quer que vai ficar chateado? Está chateado? Por que você ficou chateado? Eu não gostei dessa coisa assim. Fica chateado com a Bíblia, eu não estou falando nada não, é a Bíblia que diz, 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 é a Bíblia que diz. Nós vamos amar, nós vamos abraçar, nós vamos dizer assim, ei, seja bem-vindo. Mas não é sobre, eu aceito, eu amo, mas você precisa entrar na orientação da palavra de Deus. Se a gente fala sobre futuro, a gente vai precisar de orientação. Segunda coisa, se a gente precisa liderar para o futuro a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Líderes que lideram para o futuro, porque entendem que há um futuro maravilhoso. Entende que há um futuro glorioso. Entende que o futuro é certo. Que o futuro na palavra de Deus, em Jesus, o meu futuro é certo. Eu vou continuar sendo humano. O Evangelho de Jesus jamais tira a nossa humanidade. Eu vou ter os meus problemas, eu vou ter as minhas dificuldades, eu vou estar no mundo dos humanos, mas eu tenho uma certeza absoluta que a palavra me garante. Mas eu preciso liderar a tempo e fora de tempo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, verso 17, de 15 a 17. E o texto diz o seguinte, assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E a definição que o apóstolo Paulo fala sobre sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, a tempo e fora de tempo.
Eu acho incrível o Salmo de número 90. O Salmo de número 90 foi escrito por Moisés. O Salmo de número 90, comenta-se que Moisés escreveu o Salmo de número 90 com uma larga experiência. Não foi no começo da vida dele, já foi com muita experiência. Não posso afirmar, mas não posso dizer que foi perto dos últimos dias dele, mas Moisés já tinha uma caminhada grande. Aí ele escreve o Salmo de número 90. Experiência, currículo de Moisés. Ninguém foi como Moisés, que falava com Deus face a face. Já pensou? Uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus face a face. Ele escreve o Salmo 90. E ele começa o Salmo de 90 dizendo o seguinte, comparando a eternidade com a gente, comparando Deus com a gente. Assim, não existe comparação. E aí ele chega à seguinte conclusão, que a vida é passageira. O tempo voa. Mas ele faz uma oração. Ele diz assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. E com isso eu vou ser sábio. Me dá sabedoria, Senhor meu Deus, para eu compreender a viver o meu dia. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte, Senhor, me ensina a perceber sobre tempo. Se a gente está liderando, se a gente vai sair daqui liderando para o futuro, celebrando o passado, as conquistas, aproveitando o nosso dia de hoje, mas liderando para o futuro, a gente vai precisar compreender os tempos. Eu não vou entrar, não sou expert nisso, mas tem 4 tipos de tempos. Tem pessoas que trabalham com mais, mas deixa eu falar sobre 4 tipos de tempos. O tempo cronológico, o que a gente conhece, janeiro, fevereiro, março, 2019, 2020, 2014, o tempo cronológico. Mas existe um outro tempo que nem sempre bate com o cronológico, é o biológico. Tem pessoas que têm 30 anos, mas têm o quê? Biologicamente, fisicamente, têm idade de 35, de 40. Tem pessoas que têm 50, 60 anos e têm uma idade biológica completamente diferente da cronológica. Mas isso aí eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre 2 tempos que a gente percebe aqui e que Jesus fala sobre ele, e você precisa ir lá. João capítulo 7, verso 6. João 7, 6. Disse-lhe, pois, Jesus, diz assim, João 7, 6, o que é que ele fala? Para mim ainda não chegou o que, gente? O tempo certo. Mas para vocês, o tempo é certo. Noutra tradução diz assim, noutra tradução ele fala sobre tempo, e eu gosto dessa tradução, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Jesus está falando sobre 2 tempos completamente diferentes, assim, olha, o tempo que vocês vivem é o Cronos, mas o tempo que eu vivo é o Kairos, ou o Protesmil, que é o tempo determinado. Líderes que lideram para o futuro, eles estão com os pés no Cronos, no cronológico, mas a mente não pode parar no cronológico. Ei, gente, como perturba a gente, quantas vezes eu e você, nós somos limitados, por quê? Por causa de setembro, porque é outubro, domingos, porque eu preciso cumprir no mês de novembro, eu preciso terminar no ano de 2019, eu preciso, e quantas vezes as pessoas estão malucas, como se, Deus fosse limitado a tempo, a dia, a semana, a ano. Não, gente, Deus não é limitado a dias, a anos, e eu vou trazer esperança, eu vou trazer as pessoas para uma vida muito melhor, dizendo para ela, orientando pela palavra que existe um passado sim, mas o passado ele não é real mais, existe um presente, mas esse presente na perspectiva de Deus, em muitas áreas da minha
vida. E sabe por que não aconteceu? Não é por causa que é essa semana, ou é por causa desse mês. Não aconteceu por causa do Kairos. Não aconteceu por causa do Protemeus. Não aconteceu por causa, não é tempo de Deus, não é o tempo determinado. O que funciona é o tempo de Deus, é o tempo determinado, é o tempo certo. Quantas vezes, gente, nessa caminhada como igreja, como líder, como pastor, quantas vezes nós nos perturbamos, por quê? Porque éramos limitados a tempo, éramos limitados a meses, éramos limitados a anos. Se a gente quer trazer esperança, se a gente quer trazer a certeza, se a gente quer levar as pessoas para um lugar seguro. Já pensou, gente, quando Moisés pega aquele povo, orienta Moisés, orienta esse povo, não apenas para viver o presente, orienta esse povo, sabendo que existe um tempo determinado, e na minha história, no meu tempo, não há limite. E gente, como é que eu enxergo? Como é que eu tenho certeza? Na minha mão eu tenho coisa incrível hoje. E aí se eu colocar aqui, m. Por que eu tenho certeza? Eu estive lá? Eu estou lá? Eu preciso estar lá? E por que eu tenho a certeza? Porque algo aqui foi lá e trouxe a informação para mim. Pode ir. São 15 metros e 87 centímetros. Isso não traz para você algo que Deus diz assim, Isaías fala sobre tempo, diz que o nosso Deus, gente, o nosso Deus, no livro de Isaías fala que o nosso Deus vai no futuro, constrói, volta e diz assim, aconteça. Quem é como o nosso Deus? Gostando de como é que ele faz isso? Sei lá, gente. O problema nosso é querer saber como é que o Senhor faz. Ele faz o quê? Assim, Costinete, você está aqui, não dá para você ir lá. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu sou atemporal. Eu não preciso de espaço. Eu vou lá e digo para você, pode ir, são 15 metros e 87 centímetros. E, gente, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, por causa da orientação da palavra, diz assim, olha, eu sou Deus. Por isso que, se você está comigo, se você se desviar para a direita, se você desviar para a esquerda, você vai ouvir uma voz. Onde é que é a voz? Onde é que é a voz? Pode ir. Este é o caminho. Isaías 30, 21 diz assim, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ande, este é o caminho, mas por causa de uma orientação da palavra do Espírito de Deus, nós como líderes, nós precisamos dizer o seguinte, o teu futuro é certo, a tua salvação é certa, os teus dias são maravilhosos. Como é que aconteceu? Eu não sei. Salmo 139 diz que os meus dias estão escritos e determinados sem nenhum deles existir. Deus existiu antes de todas as coisas. Deus já existe, Ele criou todas as coisas, sonhou comigo, sonhou com você e diz, Costa Neto, pode ir. E se você se desviar para a direita e se você desviar para a esquerda, eu vou te orientar e saiba que eu sei quem é e aonde vai estar o teu futuro. Ah, meu irmão, o teu futuro não está limitado a dias, o teu futuro não está limitado a meses, o teu futuro não está estabelecido por causa de 2019. Se não aconteceu em 2019, não se preocupa. Se não aconteceu em 2020, tem determinadas coisas que são cronos, mas tem determinada coisa na minha vida e na sua vida, que é Kairos de Deus, que é Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, que é o tempo determinado. Ele disse, ei, o meu tempo não chegou, mas o de vocês, sabe qual é o problema? Está sempre diante de vocês. Líderes que lideram
para o futuro. Eles andam como se já estivesse lá. Por que é que você vai? Dá certo, cara. Mas como é que você tem certeza? Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E Deus já foi lá e disse para mim: bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, gente, maluquice de Abraão. O cara estava na casa dele, com o povo dele, estava com os amigos dele. Deus disse assim: ei, Abraão, sai daqui, eu vou te mostrar uma coisa. Aonde é? Sei não. Eu sei, Deus não falou isso, né? Mas Abraão já pensou, Abraão tinha todo o direito de perguntar: aonde é que é? Eu preciso levar o quê? Ele não perguntou. Vai ser quanto tempo? Ele não perguntou. E assim, e vai durar quanto? O que que Abraão foi, gente? Por que Abraão foi? Porque a presença de Deus é a nossa segurança. A presença de Deus é a certeza do nosso futuro. Tem coisas na minha vida, ei, gente, que eu preciso saber, que eu preciso ter cuidado, que eu preciso ter planejamento. Mas tem coisas na minha vida e na sua vida que não pode ser limitado a tempo. Eu preciso liderar a tempo e fora de tempo. E ter a coragem de apontar a luz, que apontar a palavra e falar a palavra. E a gente tem certeza que o futuro vai ser maravilhoso. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma autoridade de orientar as pessoas pela palavra, uma certeza e uma convicção de que o futuro das pessoas que estão sob a liderança vai ser maravilhoso, que o futuro das famílias pela palavra de Deus, que o futuro das crianças pela palavra de Deus, que o futuro da sua vida pela palavra de Deus, que a sua vida pela palavra de Deus vai ter um futuro maravilhoso, porque Deus já foi lá e está te esperando. Ele já está lá te esperando. Líderes que lideram para o futuro têm orientação. Lideram a tempo e fora de tempo, como se estivessem lá. Líderes que lideram para o futuro têm uma visão e uma missão. Uma visão e uma missão. Se você olhar no texto, ele diz o seguinte, ele fala muito claramente: Moisés, faz saber o povo o caminho. E faz com que o povo saiba o que devem fazer. Saber o caminho em que devem andar. A obra em que devem fazer. Jetro estava dizendo para Moisés assim: Moisés, dá visão para o povo. Uma visão para o povo. E porque tem visão, tem propósito, gente. Visão, diga comigo, visão. Propósito. Missão. Às vezes as pessoas perguntam para mim: o que aconteceu com a CC Videira? Assim, a história nossa. Resumido assim, claramente. 2001 a gente começou, até 2001, 2002, 2003, maravilhosa igreja, muito boa, tranquila, fantástica. Então, 2007 começamos a falar sobre voluntário. Mas final de 2008, quando começa 2009, eu escrevo Eu Vejo. Eu me lembro muito bem que eu estava semana começando o ano. E aí eu pego a minha agenda, eu ainda sou muito de escrever. Eu estava ali preparando na semana a mensagem. Eu sempre gostava, e ainda gosto, de falar sobre visão e missão no começo do ano, e sempre pelo menos 2 vezes no ano. E ali eu sentado, e eu comecei a escrever. Eu vejo. Vamos para a primeira fase. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Eu vejo uma igreja onde cada membro é profundo conhecedor da palavra de Deus. Primeiro é sobre relacionamento com Deus e relacionamento através da palavra de Deus. Gente, eu comecei a sentir algo diferente no quarto. Eu comecei a sentir algo diferente que poucas vezes eu senti na minha vida. E ali o Espírito Santo começou a tomar a minha vida.
E eu comecei a escrever. Eu vejo uma igreja onde primeiramente começa nos lares. Eu vejo uma igreja onde na maioria crianças e jovens como sinal de vitalidade. Eu vejo uma igreja. Eu vejo uma igreja. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar. Quem pega essa minha agenda de 2008, 2009, você vai ver que é toda riscada no eu vejo. É uma página que eu digo assim, isso aqui vai ser para posteridade. Por que eu estou dizendo isso, gente? Qual é a tua visão? Qual a tua visão? Qual a tua visão? Eu chego para amigos meus, colegas meus, as pessoas dizem, eu tenho uma visão, me mostra. Ela está escrita, ela está clara, ela pode ser comunicada, ela expressa uma cultura forte, ela expressa um futuro, ela expressa algo ousado, ela expressa algo grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que Deus tem que estar nela. Deus tem que estar nela. Qual a tua visão? Moisés diz assim, Jetro diz, Moisés, dá visão para o povo. Mostra a visão para o povo. Mostra para onde eles precisam ir, qual o caminho que eles precisam ir. E aí com uma visão, a gente vive debaixo de um propósito. Por que eu não faço isso? Porque não é a nossa visão. Por que você não faz? Porque não é a nossa visão. E porque não é a nossa visão. Porque não é a nossa visão. As pessoas chegam e dizem assim, como é que você faz isso? Eu digo assim, a pergunta está errada. Por que você faz isso? Por que você faz isso? Como você faz isso? Porque muitas vezes as pessoas estão atrás de métodos. Como? Ei, gente, não adianta método se não tiver uma cultura. Não adianta método se por trás não tiver um porquê. Não adianta. Ei, qual a visão? Nós temos uma visão. Como igreja CCVideira, nós temos uma visão, ela é clara, ela é escrita, ela está espalhada, ela é ensinada, ela é vivida. Mas líderes, ei você, amigos, pastores, líderes que estão aqui, qual a tua visão? Qual a visão que Deus tem no teu coração? Ela é escrita. Abacuque diz, escreve a visão, grava a visão, fala a visão, até quem passa correndo vai conseguir ler, porque a visão ao seu tempo. Kairos. Tempo determinado. Não é 2008, 7, 6, não é setembro. A visão vai ser completa, vai se completar. Aí eu pergunto, qual a visão que você tem para a sua família? Qual a visão que você tem de você mesmo? Qual é a visão que você tem? Qual é a visão que você tem do seu negócio? Qual a visão? Porque nós estamos em uma época que não é sobre passado. Ei, é um presente, mas eu preciso viver como se eu estivesse lá. E para viver como se eu estivesse lá, quando eu enxergar algo que está lá na frente, eu vou começar a fazer sentido no meu dia a dia. Eu vou começar a alinhar a minha vida a um propósito, a um propósito, a um propósito. Ah, meu irmão, meu propósito de vida, minha missão de vida é fazer Jesus Cristo conhecido. Eu acordo todos os dias da minha vida e digo assim, Senhor, é mais um dia para viver para a tua glória e fazer Jesus Cristo ser conhecido. O meu propósito de vida é levantar e cooperar para uma igreja saudável, que adora Jesus, que conhece Jesus, que ama Jesus. O meu propósito de vida é fazer com que um povo possa ter um relacionamento com Deus, pelo poder do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra, conhecendo Jesus Cristo de Nazaré. Qual a tua visão? Qual a tua visão? O que é que move a tua vida? O que é que move a tua vida? Ah, meu irmão, já tu disse assim, Moisés, dá visão para esse povo. E dá propósito para esse povo. Com visão, se tem propósito. Você pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
Quarta coisa, líderes que lideram para o futuro têm uma voz. Seja uma voz. Você sabe qual é a diferença de voz e som? Som traz barulho. Voz traz fundamento. Deus não nos chamou para fazer barulho. Porque se a gente orienta pela palavra, a gente precisa entender que a palavra não faz barulho, a palavra estabelece. Se você ler no livro de Gênesis, você vai ver no capítulo 2, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse, mais uma vez Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E quando termina o capítulo 2, diz assim, e viu Deus. Porque a palavra, livro de Isaías, capítulo 55, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Líderes que lideram para o futuro, eles precisam, nós precisamos ser uma voz. Moisés foi uma voz no Egito, uma voz de libertação. Daniel foi uma voz para influenciar as mais altas camadas da sociedade. A rainha Esté foi uma voz de esperança para livrar o povo judeu de um massacre. Elias foi uma voz que fez a diferença, uma voz sobre decisão. Paulo foi uma voz sobre graça. Samuel foi uma voz para diferenciar o que era de Deus e o que não era de Deus. João Batista foi uma voz sobre o caminho. Meu irmão, eu quero ser voz cada vez mais. Voz para trazer esperança. Voz para apontar sobre Jesus. Voz para apontar sobre um futuro. Voz para dizer que segurança não é um lugar. Segurança não é uma cidade, segurança não é um emprego, segurança não é um dinheiro, segurança não é uma posição. Dinheiro é importante, posição é importante, emprego é importante, cidade é importante, país é importante. Segurança é uma pessoa. A gente precisa ser uma voz para dizer para esse mundo que existe futuro. Quando a palavra segurança deixar de ser coisa, lugar, e ser uma pessoa. Segurança tem um nome, o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Qual a tua voz? Qual a tua voz? Você tem sido um barulho ou você tem construído? Provérbios falam muito bem sobre o poder da palavra. E gente, Provérbios fala sobre o poder da palavra. Que a morte e a vida estão no poder da língua, quem a bem a utiliza, gozará dela. Tiago capítulo 3 fala sobre todo mundo erra em muitas coisas. Mas quem não erra naquilo que fala é perfeito varão. Gente, qual a tua voz? Nós temos uma mensagem poderosa. A palavra de Deus tem que ser a nossa voz. A nossa orientação tem que ser a voz da palavra. E, gente, não tem poder a minha palavra, não é o meu discurso, não é o seu discurso. Quando a gente se levantar como líderes para o futuro, falando que a palavra, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Falar vidas para as pessoas, falar palavra sobre as pessoas, falar sobre enfermidade, a palavra de Deus, falar sobre essa palavra de Deus, falar a palavra de Deus, falar sobre perturbação, a palavra de Deus, falar para a depressão, a palavra de Deus, falar sobre medo, a gente colocar a palavra de Deus, insegurança, colocar a palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos garantir um futuro
futuro desse povo, das pessoas que Deus confia para a nossa vida, e a gente poder ser uma voz que estabelece nessa terra o reino de Deus.